que o presidente eleito, Lula, não tomaria posse no 1º de janeiro e que ele ficou em silêncio. Então, também é importante. E, claro, o Braga Neto. O Braga Neto, segundo o próprio Mauro Cid, era uma espécie de centro de todas essas operações. Também o fato de que ele determinou ataques na internet aos 2 comandantes militares, a explicação do Garnier para o ataque ordenado ao Nogueira Júnior é uma explicação desprezível, não é? Claramente ele tenta desvincular de uma possível negativa do Batista Júnior de participar de uma ação militar. E diz que é pelo comportamento dele, porque ele só queria, que ele estava lá na mordomia enquanto o povo estava sofrendo e tal. E os ataques também foram ordenados contra o Freire Gomes, que foi xingado, inclusive, pelo Braga Neto. E o Braga Neto tem muito o que explicar. E o Bolsonaro claramente tentou se desvincular do que fez o Mário Fernandes. Porque o Mário Fernandes foi o sujeito com quem a Polícia Federal encontrou o tal plano Punhal Verde e Amarelo, que previa assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, tanto que ele fala, conversei poucas vezes com ele e tal. Ou seja, uma maneira de dizer que não tinha nada a ver com o que o Mário Fernandes estava articulando, né? Então, também por isso, ouvir o Braga Neto é muito importante, porque, de acordo com o Mauro Cid, ele era o centro, de fato, as coisas orbitavam na prática ao redor do Braga Neto, e dele emanavam ordens, né? Por isso o Alexandre de Moraes tentou saber do Bolsonaro que tipo de conversa ele tinha com o Braga Neto. E o Bolsonaro quis dizer que eram conversas corriqueiras, né? E que não tratavam de qualquer plano em especial. E tentou dizer, porque ele já havia dito várias vezes que sim, foi cogitada uma ação, mesmo depois do relatório das Forças Armadas, dizendo que não foram encontradas fraudes ou possibilidades de fraudes, uma alternativa. E ele diz o tempo todo que foi ali uma coisa meio na base do não, vamos ver o que pode ser feito dentro da Constituição, mas mesmo isso já seria estranho. Ainda que houvesse uma resposta prevista na Constituição, não havia causa para aquela resposta. Qual o motivo para que se decretasse um estado de sítio? A Constituição prevê o estado de sítio? Sim, mas ela prevê também os motivos para que se decrete o estado de sítio. Então, o que se cogitava era o estado de exceção, não o estado de sítio previsto na Constituição. Então, até por isso, não só o Braga Neto, mas também o ex-ministro da Defesa tem muita coisa para esclarecer. Zaidan, Manuel, um grande abraço. Amanhã a gente retoma Acontece a partir das 3, tá bom? Brasil, Paraguai. É isso aí, Brasil, Ronald. 2-0, tá bom, Manuel? Esse é o palpite aqui do estúdio. É isso. Abraço, Ronald. Tchau, Zaidan. Valeu, Manuel. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista.
Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Você participa do Fala Galera 971021493 971021493. Diego Torres e Brunão disseram que estão aptos fisicamente e se colocaram à disposição de Marcelo Fernandes para o duelo de domingo contra o Itabaiana. E aí, você já escalaria os dois na equipe titular? 971021493 971021493. E quem você escalaria nos lugares dos suspensos Wanderson, Arthur e Dudu? 971021493 971021493. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Vamos ouvir Diego Torres. Ele fala sobre sua chegada ao Guarani. Diego Torres diz que está adaptado ao futebol brasileiro. Diego Torres se coloca à disposição de Marcelo Fernandes para a partida contra o Itabaiana. Jogo marcado para domingo, 19 horas, no Brinco de Ouro. Bruno Santos também falou em entrevista coletiva. Diz que jogar no Guarani é uma responsabilidade muito grande. Bruno Santos também se coloca à disposição do treinador para o duelo de domingo. Diego Torres e Bruno Santos foram apresentados oficialmente na tarde de hoje no Brinco de Ouro. Principais contratações do Bugre nessa janela. Os dois já estão regularizados no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e se colocaram à disposição de Marcelo Fernandes para o duelo deste domingo contra o Itabaiana. Além dos 7 reforços já anunciados, Bugre também acertou as vindas do zagueiro Alisson e do atacante Mirandinha. Alisson rescindiu com o Sport nesta terça-feira e assinou em definitivo com a equipe Alviverde de Campinas. Já Mirandinha chega com custos ao Brinco de Ouro e também vai assinar em definitivo. Bugre só conseguiu viabilizar a transferência após envolver dinheiro na compra dos direitos econômicos do atacante. No processo de reformulação, diretoria Alviverde confirmou as saídas de Pedro Manuel e Caio Christian. A caminho do Paysandu, Anderson Leite também é mais uma baixa no elenco do Guarani. Natan Lourenço, zagueiro do América do Rio Grande do Norte, é o novo reforço do Guarani para a disputa da Copa Paulista. Aos 23 anos, Defensor disputou 2 partidas pela equipe potiguar durante a Copa do Nordeste. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Diego Torres coloca a Argentina no topo da lista dos gringos bugrinos. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Anunciado oficialmente na manhã de hoje, Léo Kovic já teve a documentação regularizada no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e está à disposição de Alberto Valentim para o próximo compromisso, que será contra o ABC. Partida marcada para sábado, jogo que será às 17 horas, Estádio Majestoso. Alberto Valentim
fará no mínimo 3 alterações na equipe titular para o duelo diante do ABC. Treinador não poderá contar com Wanderson, Arthur e Dudu, que cumprem suspensão. Emerson, João Gabriel e Léo Oliveira são os prováveis substitutos. André Dias, ex-goleiro da Ponte, morre aos 56 anos, vítima de complicações de um problema intestinal. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube lamentou o falecimento do atacante, ex-treinador de goleiros. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre a Ponte Preta. Como fica a hierarquia na lateral com a chegada de reforço? E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. A terça-feira é especial para a seleção brasileira e mais ainda para Carlo Ancelotti. No dia em que completa 66 anos, o técnico italiano fará estreia como técnico da seleção brasileira e pode ganhar como presente a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Para que a festa seja completa na estreia do italiano em casa, a seleção precisa vencer o Paraguai na Neoquímica Arena e torcer para o Uruguai ganhar da Venezuela. Assim o passaporte estará carimbado para o Mundial, que será disputado o ano que vem no Canadá, Estados Unidos e México conjuntamente. Pauta 2. O jogador Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, recebeu alta hospitalar nesta manhã, após passar mais de 3 meses internado, desde o acidente gravíssimo que sofreu na rodovia Anhanguera, em Americana, no início de março. Ele, inclusive, chegou a ter um protocolo de morte encefálica aberto, mas surpreendeu até a equipe médica e conseguiu se recuperar. O jovem jogador está emprestado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e faria o seu primeiro treino pelo Bragantino quando sofreu o acidente. Ele estava a caminho do CT do novo time, junto de outro atleta, Pedro Castro, que sofreu uma fratura na vértebra cervical, mas recebeu alta hospitalar dias depois do acidente. Pauta 3. Depois de virarem centro de grande polêmica na Copa América do ano passado, os gramados da Copa do Mundo de Clubes terão o tamanho do padrão FIFA nos jogos que serão disputados a partir deste sábado. Os campos terão as dimensões de 105 por 68 metros, evitando as críticas que foram feitas em 2024 na competição entre seleções, quando os estádios traziam tapetes de 100 metros por 64. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E por falar em opinião, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Diego Torres e Brunão disseram que estão aptos fisicamente e se colocaram à disposição do Marcelo Fernandes para o duelo de domingo. O jogo é contra o Itabaiana. Você já escalaria os dois na equipe titular? Claro, tecnicamente, se os caras estão com saúde.
estão bem fisicamente, vai para a arena. Sem nenhum tipo de problema, mesmo porque nas duas posições o Guarani está a pé. Quem você escalaria nos lugares dos suspensos Wanderson, Arthur e Dudu na ponte? Dudu, Léo Oliveira. Arthur, João Gabriel. E Wanderson, Emerson Santos. Batista. 17:12 está no ar. Esporte em debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som pro FN 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação da imagem, corta e manda para o canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda um like aí para nós. Manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Hoje tem futebol. Bola rolando, 21h40. E aqui na Bandeirantes, Leandro Bolles vai dar o recado. Leandro Bolles narra com análise de Gleger Zorzin e também a participação de Carlos Henrique, o Bate Pesado, e do Pinheiro no plantão informativo, comandando o intervalo inteligente pela Rádio Bandeirantes. Fique ligado, porque é jogo importantíssimo que você acompanha pela Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. No ar, Campinas em ação. Vem aí a terceira edição do São João na Estação. De 27 a 29 de junho, a Estação Cultura mais uma vez recebe o evento que resgata as raízes da nossa terra. Com uma programação incrível, o São João na Estação traz shows de forró, piseiro, música sertaneja e muito mais. Além de grupos de quadrilha, pratos típicos e culinária nordestina, entre outras delícias. A festa também tem estandes de artesanato, espaço kids e área pet friendly, para a família toda se divertir. O evento vai das 6 da tarde às 10 da noite na sexta-feira e do meio-dia às 10 da noite no sábado e no domingo, com entrada gratuita. O São João na Estação tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate. Na
Rádio Bandeirantes. 17:16. Continue mandando para cá suas mensagens de texto e de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 971021493. 971021493. Gente, agora presta atenção, porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop. Uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. E tem mais: atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 01 02. 0800 100 01 02. Acesse desktop.com.br ou vá até uma loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. 17:18, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. É o Clodoaldo, do Transporte Executivo. Tudo bem com você, amigo? Espero que sim. Eu fiquei surpreso que você falou que o homem mastiga chicletes. Ele sempre mastigou chicletes. Eu sempre assisti futebol italiano quando ele estava na Itália, futebol na Espanha. Ele é um técnico vencedor, ele é campeão, né? E sempre mastigou chiclete. Eu não sei qual que é o ridículo nisso. O ridículo é ter aceito vir para a seleção brasileira. Não sei se foi empolgado por dinheiro, porque ele não precisa, pela fama, muito menos. Eu acho que ele veio passear no Rio de Janeiro, conhecer o Brasil. Deixa o cara, pô. Ele vai fazer esses brasileiros vagabundo jogar bola? Não vai. Eu queria que o Neymar tivesse em forma, porque ele falou, olha, não contratei ainda, não convoquei ainda o Neymar, porque eles não estão em forma, né? Pô, eu queria ver ele falar, Neymar, joga a bola, só para ver o que o Neymar ia responder para ele. O cara não quer mais nada na vida, entendeu? O ano inteiro eu ouvi, não, porque o Neymar está se recuperando, porque o Neymar vai voltar. Cara, esquece, o nego não quer mais jogar bola. Um forte abraço, amigo. Deixa o cara mastigar chiclete. Ele veio conhecer o Rio de Janeiro e deve estar muito feliz. Deixa ele mastigar chiclete, nenhum problema. E deixa eu fazer a crítica. Tudo certo. Estamos num país democrático. Então, ele quer mastigar chicletes, deixa ele mastigar chicletes. Agora, eu não sou obrigado a gostar dele mastigando chicletes com a boca aberta. Então, ele continua mastigando chicletes e eu continuo não gostando. É assim que funciona a democracia. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batistão, amigos da Band. O Guarani contratando, jogadores de boa qualidade, pronto para jogar, para estrear no domingo. Isso é muito bom.
O Guarani pode embalar 3 vitórias seguidas, são 2 jogos em casa agora, tem que aproveitar o fator casa, a torcida tem que ir para o estádio, tem que apoiar, né? E ao mesmo tempo o Guarani está negociando a saída de alguns atletas para dar uma enxugada na folha. É isso aí, pé no chão e vamos em frente que a gente tem grande chance de classificar para a próxima fase. Nessa lista de saída aí, pode incluir o menino lá, o Cristiano. Esse daí também acho que não vai ter chance, nem na Copa Paulista não tem condições, né? É mais um que pode sair também. Um abraço a todos aí, Alcimar da Nova Europa. Abraço, Alcimar. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista, Tigrão, CH e amigos da Rádio Bandeirantes. Leandro de Sumaré. Vocês vão transmitir os jogos do Guarani na Copa Paulista? Não está previsto, né? São horários estranhos. Segunda, 3 da tarde. Mas, claro, evidente que na medida do afunilamento, se o Guarani conseguir ir passando lá na frente, estaremos sim transmitindo os jogos do Guarani. Ouvinte mandando para cá mensagens de texto. Boa tarde, boa noite. Rádio Bandeirantes Campinas. Mas que noticiário picotado foi esse? Deus do céu! Vanderlei Santos. Está se referindo a quê, hein? A que você está se referindo, meu caro? Não sei, não consegui entender noticiário picado. Será que ele está se referindo? Ele está se referindo ao equipamento que ele está usando, que entrou picotado. Aqui para nós está tudo normal. Tanto o som que vai para o rádio FM 85,7 quanto para todas as outras plataformas. Então não entendi direito esse noticiário picotado que você classificou assim, né? Vanderlei Santos. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Continue mandando para cá mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio e também mensagem de texto. Mande pra cá, já tem mais mensagens no ar. Agora tem o Guarani. Vinícius Abarca tá chegando com o noticiário do Bugre. Diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando agora com as informações do Guarani, o Bugre, que apresentou oficialmente na tarde de hoje o meia Diego Torres e o atacante Bruno Santos no estádio Brinco de Ouro. O meia Diego Torres, argentino de 34 anos, chega com status aí de principal reforço do Bugre nessa janela de transferências, e o atacante Brunão chega aí para uma posição muito carente no elenco alviverde. Os dois, então, hoje falaram pela primeira vez com a camisa alviverde. Acho que já foi 3 vezes que o Guarani me ligou, só que eu ainda tinha contrato com outros clubes, não podia resolver de minha parte, né? Mas eu sempre tive essa vontade de jogar aqui. E depois, cara, quando me chegou essa ligação, eu tive várias propostas, mas eu escolhi vir aqui ao Google, aqui ao Guarani, porque, como eu te falei, eu tinha essa vontade de jogar aqui. E, cara, a situação, como você falou, é meio conturbada, beleza, mas eu gosto dessa obrigação, e se Deus quiser vai dar tudo certo e da gente poder abraçar-me e abraçar essa torcida que é maravilhosa. Diego Torres, que já está bem adaptado ao futebol brasileiro, chegou ao Brasil em 2018 com passagens aí por vários clubes do Brasil, e inclusive ele contou durante a coletiva que tem um filho aí de 8 anos que é praticamente brasileiro, acompanhou o pai em toda a trajetória dele aqui no país. Uma informação importante sobre o Diego Torres é que ele já atuou em todas as regiões do país, No Sul jogou no Chapecoense, no Nordeste no CRB, no Centro-Oeste jogou agora, estava no Vila Nova,
no Norte, jogou pelo Amazonas ano passado e agora no Guarani completa aí a região Sudeste. Diego Torres, aos 34 anos, comentou também durante a entrevista coletiva sobre a sua adaptação ao futebol brasileiro. 8 años, ¿no? Así que sí, estoy adaptado. Mi familia también. Yo tengo una crianza de 8 años prácticamente brasileira, así que la gente se adaptó bastante rápido aquí. Y nada, feliz y motivado. Já me falaram muitas vezes isso daí, e eu acho que sim, hoje em dia eu e minha família, a gente pretende morar aqui no Brasil, a gente está gostando muito do Brasil, assim que sempre o Brasil me acolheu muito bem e estou muito agradecido. O meia argentino, que já está com as documentações regularizadas no bid da CBF, ou seja, pronto para estrear pelo Guarani. Ele chegou em Campinas no domingo à noite, passou por exames ontem, assinou o contrato também ontem. Ele que foi anunciado um pouco antes, né, na sexta-feira à noite, mas já está à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Ele comentou também sobre esse primeiro contato com o elenco, disse que foi um clima muito agradável, gostou muito do ambiente aqui da cidade de Campinas e ele já está, como eu disse, regularizado no bid da CBF, pode estrear e deve estrear também na equipe titular no duelo contra o Itabaiana no próximo domingo. De acordo com Diego Torres, ele está 100% fisicamente, já que vinha atuando pela equipe do Vila Nova. Eu fisicamente estou bem, né? Eu já treinei até sexta-feira no Vila Nova, assim que praticamente só perdi dia sábado e domingo, né? Assim que aí depende do treinador. E o primeiro dia, domingo, eu cheguei aqui, a gente foi a jantar com o presidente, com o meu empresário aí, já paguei um jantar para ele, assim que ele está me devendo uma, né? Assim que nada, desde que cheguei, a verdade que aqui todo mundo me acolheu muito bem e espero eu no campo dar esse acolhimento que eu recebi. Além do meia Diego Torres, que chega para uma das posições mais carentes aí do plantel alviverde, outro jogador que chega para uma posição muito criticada pela torcida também é o atacante Bruno Santos, ou Brunão, né? Ele que vem do Volta Redonda, chega para ser o camisa 9, inclusive ele foi apresentado com a camisa 9 e o Diego Torres apresentado com a camisa 10. Ele chega para uma posição carente também neste elenco alviverde, vai disputar posição com o atacante Samuel e também com o Deni Júnior, e ele também falou aí pela primeira vez com a camisa do Guarani e disse que jogar no Bugre é uma responsabilidade muito grande. Cara, a responsabilidade é muito grande. A gente sabe do que o clube vem enfrentando no decorrer desse tempo aí, esse ano, né? Sei o quanto a Série C é uma competição difícil. Ano passado eu joguei ela, disputei ela. Mas em questão de disputa, sobre titularidade, cara, isso aí é no dia a dia. Eu acho que quem faz por merecer dentro dos treinos ali vai brigar, o professor vai dar oportunidade. Eu vim aqui para ajudar o Guarani, para colocar o Guarani de um lugar de onde eu não deveria ter saído. E é isso, respeito os meus companheiros. Eu vim aqui para mostrar para que eu vim, entendeu? Espero poder contribuir e dar essa alegria pro torcedor. E assim como parceiro de apresentação Diego Torres, Brunão se colocou à disposição de Marcelo Fernandes para atuar contra o Itabaiana neste domingo no Brinco de Ouro. Fisicamente sim. Fisicamente eu tô bem. Tava treinando, tava jogando também o ano todo. Sempre fui um jogador que sempre aguentei jogar os 90 minutos tranquilo, entendeu? Nunca tive problema com isso, parte física, lesão, nunca tive, graças a Deus. Estou à disposição do treinador aí, entendeu? E vim aqui para ajudar. Fui muito bem recebido. Não só pela diretoria, pelo staff, comissão, jogador, foi muito bem recebido mesmo, grupo bom, grupo trabalhador, e agora é isso, é desempenhar, buscar performar, porque domingo já tem uma batalha e se Deus quiser a gente vai ser com resultado positivo. E além dos 7 reforços anunciados já oficialmente pelo Guarani, o Bugre também acertou nesta terça-feira, né, que marca o último dia da janela de transferências, as contratações do zagueiro Alisson e também do atacante Mirandinha. Alisson, que pertence ao Sport, estava atuando pelo Botafogo de Ribeirão Preto, ele rescindiu com a equipe pernambucana e assinou em definitivo com o Guarani. Já Mirandinha, que pertencia ao Maringá, chega ao Bugre com custos, né? Ou seja, o Maringá não aceitou emprestar o atleta e o Guarani vai desembolsar aí uma quantia financeira pelo atacante. Mirandinha, que inclusive estava no Volta Redonda e jogou com o Brunão, ou seja, mais uma parceria aí na equipe do Guarani. Muitos reforços durante esta janela de transferências. O Guarani, que recebe o Itabaiana no domingo,
precisando vencer para embalar aí na Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre que sonha ainda com essa classificação à segunda fase da Série C para, quem sabe, no fim do ano, conquistar o acesso ou retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. E antes de me despedir, uma contratação também para a Copa Paulista. Nathan Lourenço, zagueiro do América do Rio Grande do Norte, já teve a rescisão de contrato publicada no BID e chega aí para reforçar o Bugre na disputa da Copa Paulista. E o Guarani acaba de noticiar que o volante Anderson Leite já rescindiu o contrato de forma amigável com o Guarani Futebol Clube. No clube, desde o início de 2024, o Anderson Leite sempre foi exemplo de dedicação e liderança. Bugre agradece ao atleta pelo profissionalismo e deseja sucesso na sequência da sua carreira. Anderson Leite foi para o Paysandu. Bom, CH, 17h32 e a pergunta, sempre pergunto porque é o jogo falado. O que você achou aí da entrevista dos dois que podemos colocar, né, nesta janela e também vamos colocar da maneira correta na temporada as duas melhores contratações do Guarani em CH? Acho que teoricamente dá para considerar sim. Vamos ver no campo, né, Batista? Cansei de ver nessa vida, longa estrada da vida, jogador que você tem certeza que contrata, a bota no campo que resolve, não acontece absolutamente nada. Tomara que não seja o caso. Eu não me empolgo com isso. Eu acho que o Guarani tem que remar contra a maré ainda muito, tem que sair dessa situação o mais rápido possível. É emergencial a situação, mas a diretoria se mexeu. E se mexeu, na teoria, vou repetir, com bastante qualidade. Eu nem esperava essa quantidade de jogadores, ainda bem que eles vieram. Jogadores que agora começam a compor um elenco um pouco mais organizado, com um pouco mais de qualidade, né? Eu não espero que transforme da água para o vinho, mas vai melhorar. Com toda certeza vai melhorar. Os dois concederam uma entrevista protocolar, responderam aquilo que tinha que responder, nem esperava mais do que isso. Agora eles precisam entrar, né, dentro do campo, o Brunão e o Diego Torres, para fazer a diferença. Eles têm condição técnica para isso, só que o conjunto da obra também tem que melhorar. Esses dois não vão resolver todos os problemas do Guarani sozinhos. Precisa de mais elementos, mais situações, um meio-campo diferenciado. Não sei se o treinador vai continuar com o Nathan e com o Caio Melo, ou Nathan e Giva. Não sei. Eu não consegui assistir, salvo engano do Nathan, em algumas pequenos momentos dos jogos que ele participou, um bom futebol nesses três. Não vi. Talvez o Giva na primeira oportunidade fez até gol, tudo, mas depois sumiu. E o Caio Melo, você espera muito dele, mas ele entrega, muito pouco. Então por isso que eu vim batendo aqui já faz tempo, desde o Campeonato Paulista. O Guarani não tem meio campo. Contratou um. Esse você tem esperança que dê certo. O restante vai precisar. De repente a entrada de 3, 4 aí melhoram o tudo. Acontece isso no futebol também. E eu espero que isso se concretize. Então, os dois chegaram, devem ir para o jogo, os dois. Cicinho também eu acho que vai para o jogo. Aí o Guarani de 10 na linha tem 3 novidades no mínimo. Ponto positivo. O mais importante da fala dos dois jogadores é quando eles afirmaram que estão em condições de atuar e vão se colocar à disposição do treinador. Porque seria normal e natural que os jogadores dissessem: olha, estamos chegando agora. Talvez não para esse jogo, mas para o próximo, que é o que normalmente acontece. Eu até ontem, roubando o slogan do CH,
bate pesado na questão de adaptação. Esse negócio de adaptação é uma falácia. Jogador joga em qualquer lugar. Aí o entrosamento. O desentrosamento são os primeiros 15 minutos. Depois, naturalmente, o jogador já está entrosado. Agora, o que pega é a parte física. Mas por que eu bati pesado dizendo que já tem que usar no próximo jogo? Porque eles estavam jogando. Não eram jogadores que estavam parados. Estavam em atividade. E atividade não é só treinamento. Atividade de jogo. Tanto o Diego Torres no Vila Nova, quanto o Bruno Santos no Volta Redonda. Então é uma questão, talvez, aí de 2 ou 3 treinos durante esta semana. E aí eles já estão aclimatados, já estão adaptados. Então tem que ir para o jogo domingo, 7 da noite, porque o Guarani não tem outro resultado que não uma vitória contra a equipe do Itabaiana do Gilson Kleina. Então, para mim, o mais importante da fala foi esta afirmação. Se o técnico não escalá-los, pode ser que aconteça isso. Hoje, até no programa Os Donos da Bola, eu, o CH e o Gleger estávamos debatendo essa questão da escolha das peças e a formação para esse jogo. No jogo contra o Retrô, o técnico Marcelo Fernandes fez um mexidão. Jogou lá com um Sarará, improvisado como zagueiro do lado esquerdo, um falso zagueiro, jogou com um falso 9, o caso do Isaac, jogou também com um falso lateral direito, Luiz Miguel. Deu certo, o time ganhou, e ganhou bem. Ganhou de 2-0 e não foi molestado. Em nenhum momento do jogo, o time do Retrô deu calor no Guarani. Então ganhou bem, podemos colocar dessa maneira. E se o treinador quiser de início repetir esta mesma fórmula que ele utilizou contra a equipe do Retrô, aí não vai escalar os 3 jogadores citados aqui pelo CH. Cicinho, Diego Torres e também o Bruno Santos. Eu não faria isso. Eu colocaria os caras na arena, porque o time que estava embora tenha vencido a equipe do Retrô, mas lá foi uma circunstância de jogo. O técnico mostrou que ele sabe encontrar o caminho. Agora que tem um elenco um pouco mais robusto disponível, aí ele tem que voltar para o esquema ortodoxo do 4-4-2 e escalar aí o Bruno Santos ao lado do Bilu, lá na frente de Rafael Bilu. Os 2 atacantes. Colocaram um meia para jogar e aí ele pode optar por um outro meia e 2 volantes ou por 3 volantes. E dentro desses 3 volantes, um pode ser o Caio Melo, que faz também esse trabalho de meia. E no sistema defensivo, Cicinho, o lateral direito, vai estrear naturalmente, porque o lateral direito que vinha atuando como titular não pode atuar porque está suspenso Lucas Justen. E o reserva JP Galvão, todas as vezes que entrou, decepcionou. E do lado esquerdo não mexe também, né? Porque o Emerson Barbosa fez uma grande partida. É bem verdade que atuando na segunda linha, mas tá bem, marcou gol. Não é o momento de mexer com o lateral esquerdo. Vitinho vai para o banco de reservas. E aí, CH, o que você acha, hein? Ô Batista, a gente discutiu uma possibilidade lá, hoje nos Donos da Bola, levantado pelo Gleger, que pode acontecer. Pode ser que seja desta maneira. O Emerson jogando na segunda linha, o Sarará de lateral esquerdo. E por que isso? Porque o Sarará, segundo o próprio técnico, e é verdade, aconteceu isso na última partida, dá uma saída de bola com mais qualificação. Então você tem o Cicinho de lateral direito, tem qualidade no passe. Os 2 zagueiros, tem o Sarará do lado esquerdo e o Emerson espetado como se fosse um ponto esquerda, como ele jogou lá fora de casa. Meio campo,
Um volante de marcação, pode ser o Natan, pode ser o Kelvin. Vai ser duro acostumar com esse nome. Então, Natan, vamos imaginar, Natan, Caio Melo e o Diego Torres. E na frente, o Brunão e o Bilu. Isso pode acontecer, não é? Agora, eu não tenho como ficar aqui brigando por uma situação, levantando bandeira, porque individualmente os jogadores têm que jogar, certo? Todo mundo concorda com isso. Mas como é que vai ser o conjunto da obra? Vai funcionar? Vai encaixar? Vai ser bem posicionado o Diego Torres? Como é que vai jogar o Brunão? E o Cicinho? Como é que vai estar inserido nesse time? Então, por isso que eu não levanto bandeira. Porque se tem uma pessoa que sabe o momento certo da escolha dos jogadores, é o treinador. Ele está lá todo dia com os caras. E ele deve ter participado da escolha desses jogadores que foram recém-contratados. Então, pode ser de uma série de maneiras, Batista. O mais importante de tudo é o Guarani ganhar o jogo. Se vai jogar o Cicinho, se vai jogar o Pedrão, se vai jogar o Brunão, se vai jogar o PP, isso pouco importa. Agora, ele tem opções nesse momento. Então, a tendência é que alguns jogadores tenham um pouco espaços daqui para frente. Né? Eu acho que o Isaac vai perder muito espaço, acho que não vai ouvir falar mais de Samuel, vai ser difícil, não é? E tem que ser assim mesmo, porque todos eles receberam todas as oportunidades e só decepcionaram. Então esse é o caminho, Batista. Ainda é muito cedo para a gente falar de escalação, mas apenas um bate-papo de um esboço do que eu faria, não é? Agora o que o Marcelo vai fazer a gente vai ter que aguardar. Sensacional! Rodízio de pizza do Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas por R$ 59,90. Pizza deliciosa com muito recheio, massa leve, crocante e mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E ainda pizza de sorvete para os amantes do frio. Sensacional! Rodízio de pizza a R$ 59,90. E chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. É isso mesmo que você ouviu. R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp de 300 ml. Então, tá esperando o quê? As suas noites de terça a sábado tem lugar certo para acontecer. E tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Inclusive, o estacionamento é na Cônigo Cipião. Sim, tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 17h45, ouvinte no ar. E aí, Batista? Beleza aí? Cláudio Roberto Bugrino. Domingo agora, o Guarani vai ter mais 3 pontinhos para subir na tabela. E eu vou preparar a minha caipirinha com pouco açúcar ou quase nada, só para controlar a glicemia. Um abraço ao Tigrão aí, pessoal. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, senhores. Aqui é o Oswaldo da Vila Régio. Só uma dúvida minha. Por que pararam o campeonato da Série B e Série C se ambas não fornecem jogadores para a seleção brasileira? Não seria mais lógico continuarem com os dois campeonatos? Obrigado aí.
Abraços. Eu que agradeço. Ontem até um ouvinte tinha esse questionamento. A paralisação da Série C, a Série B não parou. Somente a Série A é que parou. Parou, mas amanhã ainda teremos... Amanhã não, quinta. Quinta teremos jogos da Série A. Depois para por causa do Mundial de Clubes. Série B não para, não parou. Esse final de semana teve jogo. E a Série C, ela parou intercalada. Nesse último final de semana, não teve jogo. No próximo final de semana, tem jogo. Aí no final de semana do dia 21, não tem jogo. Que volta somente no final de semana do dia 28. Por que a Série C parou? Porque os dirigentes dos clubes da Série C solicitaram à CBF a paralisação do campeonato para que o campeonato durasse um pouco mais. Quando da minha infância, a situação era terrível. Nós vivíamos abaixo da linha da miséria. Guaraná era somente no Natal. E aquela garrafa que na época a gente chamava de caçulinha. Era Guaraná da Antártica. E aí era uma garrafinha daquela para cada um. É o que os pais conseguiam comprar. Aí para durar um pouco mais, o que é que eu fazia? Furava a tampa com um prego bem fininho. Aí furava a tampa com um preguinho e aí eu ficava mamando na garrafa e aí durava bastante tempo para tomar aquele Guaraná. Então é assim que os dirigentes da Série C fizeram. Ou seja, furaram com um prego fininho a tampa da garrafa para que o campeonato pudesse durar um pouco mais, entendeu? Porque, veja, para os times que não se classificarem, serão 8 de 20. O campeonato termina 31 de agosto. Aí acaba tudo. Setembro, outubro, novembro, dezembro, e a coisa vai... Só tem algum jogo lá para meados de janeiro. É uma eternidade. É um oceano de tempo sem jogar bola, sem ter o time participando de alguma competição. Então, desse jeito que foi feito, né, pelo menos dura um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de gostinho disputando a competição. E aí, CH, gostou desse truque que eu usava? Interessante, Batista, nunca tinha ouvido falar. São outros tempos bicudos, né, Batista? Graças a Deus, hoje não é mais assim, principalmente para você, para sua família. Mas eu também conheço, não isso, mas dificuldades de muitas pessoas próximas que passaram mais ou menos... A minha vida não era muito diferente disso, não. O refrigerante era só em ocasiões especiais, aniversário, final do ano. O restante não tinha, não. Hoje eu tenho trauma de comer chuchu. Sabe por quê ou não? Porque eu comia chuchu todo dia. Porque é o que dava na cerca da minha casa e tinha que se mas chuchu é bom pra caramba, bom, pô. Mas eu comi Tem vitaminas A, B e C. Sensacional. Água, bagaço e casca. Porque é o seguinte, meu amigo. Todo dia não dá, né? Todo dia. Arroz, feijão, ovo e chuchu. Uma vez por semana a carne. Mas são outros tempos. Mas a analogia que você fez foi interessante. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista. Uma pergunta para o CH. Por que o jogador do Guarani chegou e já tem que estrear? Não tem nem conversa. E o da Ponte contratou aí, vai ter que esperar, que não sei o quê. Por quê? Explica para nós. É o Furlan de Vinhedo. E aí, CH, explica aí pro Furlan porque você foi citado. Um abraço pro Furlan. É porque as deficiências do Guarani são emergenciais, não é? Os caras conseguiram montar um time tão ruim
para o Campeonato Paulista e para o Brasileiro, que os jogadores que estão sendo contratados têm que botar na arena. Não dá mais para suportar algumas figuras que estão jogando no Guarani. Na Ponte é um pouco diferente, não é tanto assim, um pouco diferente. Então, eu sugiro que o menino que chegou lá da Inter de Limeira, o lateral esquerdo, dá uma seguradinha. Tem o João Gabriel aí, que dá conta, na minha opinião, cada um tem a sua. Agora, eu não disse em nenhum momento aqui na Rádio Bandeirantes que todos os caras ou tem que estrear. Essa é a observação que eu fiz. O Batista, sim, ele acha que todo mundo tem que ir para a arena. Eu já acho que precisa com um pouco mais de cuidado, mesmo sendo urgente a entrada desses caras, não é? Mas quem vai decidir é o Marcelo Fernandes. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, pessoal aí da mesa. Aqui é o José Bugrino. Batista, quer dizer que agora tem 2 batedores de falta, um pela direita e outro pela esquerda. Será que nesse quesito vai ser melhorado? Sim, porque até então o Guarani não tinha nenhum. Você colocou um ponto que eu venho defendendo há muito tempo sobre bola parada. É que os caras não dão valor a esse tipo de situação. Os próprios jogadores fazem isso. Você veja que quando o time perde por um lance de bola parada, na entrevista o jogador fala, perdemos num lance de bola parada. Aí o treinador vai dar entrevista coletiva, perdemos num lance de bola parada. Pô, mas é lógico, cacete, que você vai perder com lance de bola parada, porque 70% dos gols saem de bola parada, com 1 ou 2 toques, em média, 70% em média. Porque tem jogo que é 100%, aí tem jogo que é 50%, tem jogo que não tem nenhum gol de bola parada. Na média, dá 70%. Então, agora sim, tem o Cicinho para cobrar falta pela direita e tem o Diego Torres, que é especialista. Lá na tela da Band, quando falamos da contratação do Diego Torres, a produção, comandada pelo Vinícius Abarca, colocou vários lances de bola parada com o Diego Torres, marcando gols extraordinários, com uma canhota mágica. Então, a bola parada do Guarani vai melhorar acentuadamente. Você não acha, CH? Acho, teoricamente, sim. Principalmente pelo Diego Torres. Esse bate falta como ninguém. O Cicinho faz tempo que eu não vejo ele cobrar falta. E faz tempo que eu não assisto o Cicinho jogar, inclusive. Né? Mas eu tenho na retina aquele Cicinho. Antigamente, realmente, ele batia bem falta. Mas o responsável daqui para frente por cobranças de falta, eu não tenho nenhuma dúvida, será Diego Torres. 17h54, já tem mais aqui para você continuar mandando aí mensagens. 97102 1493 97102 1493. Mensagem de texto e mensagem de áudio também. Sabe aquele aroma que invade a cozinha, a casa inteira e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos
requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato. E Sato filho, que é o Glauco Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, pela 11ª rodada, o Criciúma bateu o Vila Nova pelo placar de 1-0. O Amazonas venceu o Atlético também por 1-0. Goiás, Novo Horizontino, Cuiabá e Coritiba estão nas 4 primeiras posições na Série B. Botafogo, Amazonas, Atlético e Paysandu estão na zona do rebaixamento após 11 rodadas da competição. A Série B que retorna na próxima sexta-feira. Eliminatórias da Copa. Hoje tem o Brasil em campo, logo mais 9h45. O Brasil encara o Paraguai, tendo a possibilidade de garantir hoje a sua classificação à Copa do Mundo de 2026. Hoje também tem Bolívia e Chile. 8 da noite tem Uruguai e Venezuela. 9 da noite, Argentina e Colômbia. 9h45, Brasil e Paraguai. 22h30, horário de Brasília, tem Peru e Equador. Na classificação das eliminatórias da Copa, a Argentina na liderança já classificada com 34 pontos. O Equador tem 24, o Paraguai 24, o Brasil é o quarto colocado com 22. O Uruguai é o quinto com 21 e a Colômbia ocupa a sexta colocação também com 21 pontos. A Venezuela, nesse momento, iria para a repescagem, ocupa a sétima colocação com 18. Ainda brigam Bolívia 14, Peru 11 e mais distante o Chile, o lanterna das eliminatórias da Copa com apenas 10 pontos. Vale destacar que pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo apenas no fim de semana. No sábado, 5 da tarde, Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o ABC e o Guarani joga no domingo às 7 da noite contra a Itabaiana no Brinco.
Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18h01 em Campinas. Ouvinte mandando mensagem. 971021493. 971021493. Ouvinte no ar. Agora, vocês estão com tudo, hein? Só põe a Guarani lá em cima, hein? Só dá Guarani aí na Bandeirante, hein? Ei, agora estão gostando, hein? Só do Guarani. Só passa do Guarani. Parece que são tudo bugrino vocês. São tudo bugrino vocês, tá? Já da ponte, vocês nem falam da ponte. Os donos da bola medir, pega e fala da ponte e já acabando o programa, tá? Agora do Guarani, não, pega meio-dia, vai até, se brincar, vai até 1 hora, só fala do Guarani. Vocês só falam do Guarani. Agora da ponte, a ponte para vocês não existe, tá? A ponte para vocês não existe, tá? Só existe para vocês o Guarani. A todos vocês. Tigrão, bate pesado, todos vocês. Né? Agora, já da Ponte Preta, vocês nem falam quase. Vocês odeiam a ponte, rapaz. Vocês odeiam a ponte, Batista. Só fala do Guarani, poxa. Pega e fala do Guarani, não para mais. Né? Não fala mais, só fala do Guarani, só Guarani. Todo dia, rapaz, todo dia. Põe o Guarani lá em cima, rapaz. Para, velho, para. A torcida da ponte é grande, rapaz. A torcida da ponte é grande. Não é igual o Guarani, não. O Guarani, a torcida do Guarani é pequena, velho. É pequena a torcida do Guarani. A torcida da ponte é grande, tá? Para de falar só do Guarani, rapaz. José Ademir, um abraço, muito obrigado aí pelas suas críticas. Mas não é verdade, né? Ele próprio sabe que não é verdade, mas queria desabafar, queria desopilar o fígado. Nós oferecemos aqui o espaço para ele. Tá bom, tá oferecido. O Guarani está sendo pauta nesses últimos dias. Primeiro que o jogo da Ponte do Guarani é só no final de semana, número 1. Número 2, que o Guarani apresentou um pacote de reformulações e contratações de jogadores novos. Qual é o fato novo da Ponte? Então isso faz parte da cobertura jornalística. Agora eu não tenho raiva de ninguém não, viu? Tinha umas figuras aí que eu deveria ter raiva, mas não consigo ter. Então isso é uma bobagem, é uma impressão equivocada do nosso ouvinte, a quem a gente respeita, mas eu sinceramente, como você, não concordo com as coisas que ele disse. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, 18h04. Boa noite, Tigrão. Boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Essa encheu o arbo, hein? Meu Deus do céu. Vocês odeiam a Ponte, Tigrão. Você já pensou? Cada uma que a gente depois de velho tem que ouvir, cara. Já tomamos cada sufoco em estádio por aí, de tanto gritar gol da Ponte. O Batista se esgoelando. Lá em Guaratinguetá, em 2008, bomba de efeito moral, gás de pimenta. Messi de Cá quase foi a óbito. E Batista colocando uma blusa na frente da boca para gritar a defesa do pênalti maravilhosa do Aranha, fazendo uma defesa estonteante que levou a Ponte para uma final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Porque ele odeia a Ponte. Você já pensou se ele amasse a Ponte como ele ama também o Guarani? Pô, não tinha saído ninguém vivo aquele dia. Mas tá bom, vai.
Como diria o Mauro Aparecido da Silva, lendário ponta esquerda da Ponte dos anos 80, do Palmeiras, do Corinthians, entre outras equipes, jogou no Marrocos também, andou de camelo. Como diria o Mauro, ponta esquerda, tá ruim, mas tá bom, velho. Meus lindos aí da nossa técnica, isso, olha lá, Diego Torres, só fala a galera já do Guarani aqui, ó. Diego Torres e Brunão disseram que estão aptos fisicamente. Se colocaram à disposição de Marcelo Fernandes para o duelo de domingo contra o Itabaiana do Gilson Kleina. E aí? Você já escalaria os dois na equipe titular? Sem maiores delongas. Sim, eu teria Brunão, Diego Torres e mais 9. E agora vamos para o Fala Galera da Nega Véia, que o Batista odeia. Quem você escalaria nos lugares dos suspensos Wanderson, Arthur e Dudu? Wanderson, Emerson Santos, Arthur, João Gabriel e Dudu, Léo Oliveira. Batista, assim que você gosta, Batista? Tudo rapidinho, sim, tudo bonitinho. Tudo rapidinho. Vamos com informações da Ponte Preta. Chegando Vinícius Abarca, diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando agora com as informações da Ponte Preta. A Macaca anunciou oficialmente na manhã de hoje o lateral esquerdo Léo Kovic. A gente que trouxe aqui esse acerto ontem no Esporte em Debate, né? O Léo Kovic, que estava na Inter de Limeira, inclusive realizou seu último jogo no sábado, na goleada sobre o Operário, ainda pela Série D, se despediu dos companheiros e já treina com o elenco, inclusive também já teve os documentos publicados, regularizados no bid da CBF e fica à disposição do técnico Alberto Valentim para a partida contra o ABC no próximo sábado do Moisés Lucarelli. Léo Kovic, que inclusive pode ganhar a vaga na equipe titular, caso o Alberto Valentim opte por isso, né? Porque a Ponte não vai poder contar com o lateral esquerdo Arthur, ele que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada contra o Ipiranga e abre um espaço aí no sistema defensivo. Além dele, Wanderson também abre esse espaço no sistema defensivo para a entrada de Emerson Santos, que retorna após cumprir suspensão, e Dudu, que foi multado, assim como o Léo Oliveira, pela diretoria da Ponte, é mais um desfalque para esta partida contra o ABC, e Léo Oliveira pode ganhar esta vaga aí no meio campo. A Ponte Preta que entra em campo neste sábado contra o ABC no Moisés Lucarelli, a Macaca que depende apenas de si para se manter na liderança com 16 pontos somados, ainda é a primeira colocada do campeonato e se vencer já garante a primeira colocação por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ok, são 18 horas e 9 minutos em Campinas e atualizando. Saiu a rescisão do Vitor Andrade no boletim informativo diário. Não sei, tô procurando aqui saber para onde é que está indo o Vitor Andrade. Mas não ficará na Ponte. Hoje é o último dia para inscrever jogadores. Até às 23 horas e 59 minutos está valendo a janela de exceção. A partir das 24 horas, né, a partir das 0 hora, melhor dizendo, aí já não vale mais. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a rescisão do Vitor Andrade. O Vitor Andrade foi perguntado pelo próprio Vinícius Abarca na entrevista coletiva para o Alberto Valentim. E o Alberto Valentim perguntou se estava contundido, porque ele não estava sendo aproveitado. Ele jogou como titular no primeiro jogo da Ponte na Série C contra o Figueirense. Empate em 1-1. Ficou no banco nos 2 jogos subsequentes. E aí depois desapareceu. A pergunta é se estava contundido. E o Valentim disse que não, que era a opção dele. Ali já deu o indicativo de que realmente o Vitor Andrade tinha perdido espaço. Pergunto aos comentaristas,
Vitor Andrade vai fazer falta na Ponte ou não, em CH? Esse que se apresentou, não. É um jogador que tem potencial, mas na Ponte não conseguiu jogar. Se foi por oportunidade ou não, eu não sei o que acontece nos treinamentos, no comportamento do atleta. Me parece que tem uma relação. De qualquer maneira, tecnicamente, para mim não faz falta. E para você, Tigrão, Vitor Andrade não é mais, a partir de hoje, jogador da Ponte. Vai fazer falta? Não. Eu achei muito incisivo, ele que é um cara muito comedido para fazer as suas colocações, às vezes fala até baixinho, né? A gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, que sai meio para dentro a voz dele. Estou falando do Alberto Valentim. Eu achei ele muito convicto e incisivo. E o Vitor Andrade, opção minha. Ali, o que disse para a torcida da Ponte o seu competente treinador? A vovó subiu no telhado. Para mim, para um bom entendedor, meia palavra basta, um pingo é letra. Ali já estava pré-anunciada a saída do Vitor Andrade, que não vai, lamentavelmente, apesar de ter vindo cercado de alguma expectativa, sabe jogar futebol, mas nem quero entrar em detalhes aqui, porque eu não tenho as informações. Mas não tinha motivo para o Vitor Andrade não jogar com a camisa da Ponte. Inclusive começou o Campeonato Paulista como titular. Foi muito prestigiado. Recebeu todas as oportunidades que poderia receber. E não as agarrou. Portanto, boa sorte para ele na sua sequência de trabalho, mas não vai fazer falta nenhuma por aquilo que ele jogou? Não. Por aquilo que ele não jogou na Ponte. Mas o Tigrão, a Ponte está perdendo jogadores e pelo menos nessa janela não está repondo. Repôs aí um lateral por causa da cirurgia do Barcelos. Mas Matheus Silva saiu o zagueiro, não repôs. Renato, centroavante, atacante, saiu, não teve reposição. E agora Vitor Andrade está saindo, também não contratou. O João Brigatti, você se lembra, na entrevista que nos concedeu, ele disse que a Ponte vai contratar na janela de inverno, que será, melhor dizendo, aberta no dia 10 de julho. Abre no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. Mas para o momento, ou seja, 10 de julho, está um pouco longe ainda, né? Hoje é dia um mês. Um mês para abrir a próxima janela. Você acha que isso, de repente, pode comprometer o trabalho ou não? De jeito nenhum. Sabe por quê? Pelo seguinte, se você pegar aí nas suas anotações, e eu já fiz esse levantamento, faz muito tempo que nem o Vitor Andrade, que nem o Matheus Silva, Matheus Silva, né? E quem que é o terceiro o zagueiro, que você falou Matheus aí? Silva. Foi pro Matheus Náutico. Silva e o Renato. Então, quando o jogador está ficando pelo menos no banco como opção, e entra 10 minutos num jogo, 5 no outro não entra, depois entra mais 3 minutos, você fala, ó, tá ali, né? Tá brigando, tá tentando. Mas esses caras não vinham sendo relacionados, mesmo quando a Ponte tinha desfalques, né? Nem o Matheus Silva, nem o Renato e nem o Vitor Andrade, mesmo quando no setor onde eles atuavam, tinha desfalques. Então, como é que eu posso dizer que vai atrapalhar o trabalho se eles estavam só compondo a folha? E nem para o banco iam, nem para a concentração iam. Então, falta nenhuma, não atrapalha nada não. Agora, lógico, a Ponte deve estar fazendo o seguinte raciocínio. No dia 10 de julho, apesar dessas paradas tolas do campeonato, esse negócio de furar garrafa de caçulinha com taxinha, isso aí foi legal, viu? Era gostoso, você ficar mamando o buraquinho. Você gosta de mamar no buraquinho, Batista? Então, os caras estão tentando esticar o inesticável.
né? O campeonato é 19 rodadas, depois mais 6, e aí já subiu todo mundo, aí disputa o título e acabou, velho, é setembro. Ah, mas... E a caçulinha também acaba. Você fura com taxinha, mas acaba. Então, qual que é o cenário que eu imagino que a Ponte está desenhando? Dia 10 de julho, ela já terá uma ideia, apesar da parada, por isso que eu entrei na conversa, que ela é tola, para agora, volta, depois para de novo. Ela já vai ter um cenário mais definido aí da sua possibilidade de passar para a próxima fase, de figurar entre os 8, e todos nós sabemos que a chance é muito grande. A Ponte precisa aí de mais 16, mais 12 pontos, 13 pontos, aí em 12 rodadas, né? Nós já tivemos a 7ª rodada, estamos indo para a 8ª rodada, é isso? Né? 9ª, né? Estamos indo para a 8ª rodada, ainda teremos mais 11. A Ponte precisa em 11 jogos de 11 pontos. Vai, exagerando. Para fazer 27, 28, se classifica pelo menos em 8º. Então pode não se classificar? Pode, não estou afirmando não. Futebol não é ciência exata. Mas em 10 de julho, portanto exatamente daqui a um mês, a Ponte já terá um cenário melhor delineado e já terá também uma melhor avaliação de elenco, inclusive com as baixas que ela, a Ponte, está provocando agora, liberando os jogadores, rescindindo, facilitando a saída, para dar uma murchada na folha de pagamentos. E aí ela redefine o orçamento, reavalia a parte técnica, acaba novamente avaliando qual foi a performance técnica do elenco e o desempenho até dia 10 de julho, né? E aí vai ao mercado. Ou não, de repente nem vai. Mas contrata pontualmente 3, 4 jogadores e também pode sofrer alguma baixa física, como sofreu agora com o Danilo Barcelos. Então eu acho que está tudo certo. Não é perdeu os jogadores e não repôs. O Danilo Barcelos vinha jogando. Perdeu o Danilo para a temporada toda. Já trouxe a reposição. Lateral aí da Inter. Pronto, tá reposto. Agora, perdeu quem não estava indo nem para o banco, não perdeu nada. Então, acho que o planejamento, nesse aspecto, me parece inteligente e coerente. E para você, CH, opinião também sobre esse tema aí. A Ponte perdeu 4, né? 4 jogadores. Matheus Silva, Renato, agora saindo o Vitor Andrade, quem mais que tinha saído que eu falei? Aí perdeu o Danilo Barcelos, motivo de cirurgia. E trouxe somente o Léo Kovic, lateral esquerdo, para a reposição na lateral. Bom, o próprio Brigatti disse aqui, nessa entrevista que nos concedeu, que na próxima janela a Ponte vai às compras. Está enxugando, esses jogadores que estão saindo não deixam saudade, com todo respeito. São jogadores que tiveram oportunidade na Ponte e não nesta temporada, não justificaram, né? Custo-benefício muito alto. Então não acho não, porque eles estavam, alguns nem relacionados, Batista. Então isso faz parte do mundo do futebol e, como disse o Brigatti, a Ponte já daqui um mês vai ao mercado e vai fazer com certeza várias reposições. Vou eleger aqui o Tigrão para falar do passamento do André Dias, ex-goleiro da Ponte, ele que faz parte, ou fez parte, né, agora já falecido, de uma lendária escola de goleiros da Associação Atlética Ponte Preta. Infelizmente, teve uma complicação aí do intestino, até passou por cirurgia, mas a cirurgia complicou e ele teve uma parada cardíaca, veio a falecer ontem e foi enterrado hoje às 15 horas em Sorocaba. Estou elegendo o Tigrão, claro, evidentemente, pelo conhecimento profundo que ele tem do futebol de Campinas, mas também por ser o mais longevo daqueles que estão hoje aqui na mesa, meu caso, e também do CH. E conviveu, portanto, com a carreira do André Dias.
como goleiro e depois como treinador de goleiros. Os nossos sentimentos a toda a família, que Deus receba o André Dias na sua infinita misericórdia e que dê aos seus familiares toda a sua guarda para que eles possam passar por esse momento de dor lancinante. Pois não, Tigrão? Eu fiquei muito triste receber essa notícia ontem à noite, né? Até postei no nosso grupo. O André Dias estava trabalhando em Olambra. Tem um clube lá que revela jogadores, né? Investidores. Estava trabalhando com o Gustavo Bueno. E o irmão do Gustavo Bueno, o Neto, que postou essa informação para um amigo nosso em comum, viu, Batista? Doutor André, dentista, de grande qualidade, grande categoria aí, de grande nomeada, apesar de muito jovem, filho de Zé Ricardo, igualmente, dentista que mexe com reconstrução oral e essas coisas todas, implantes, um dos pioneiros de implante dentário em Campinas, inclusive trabalhou bastante na boca do Batista e fez um belo trabalho, diga-se de passagem, quando o Batista recebeu a indicação do nome do Zé Ricardo, que inclusive já trabalhou na Ponte nas categorias de base, como diretor lá do departamento amador da Ponte, né? E foi o filho do Zé Ricardo, o doutor André, que me passou a mensagem ontem. Fiquei muito chateado, muito jovem André Dias, não só convivi com a carreira do André Dias, como tive um ótimo relacionamento com o André Dias, né? Inclusive, ele se casou em primeiras núpcias com, eu acho que ele depois não estava mais casado, não tenho essa informação nesse momento, mas não tem importância nenhuma, com a filha de um amigo meu, Célio, dali do Jardim Leonor, onde eu residi por longos anos. Então desenvolvi uma amizade legal com o André Dias, inclusive quando o Célio faleceu, quem é que me ligou para dar a informação? Pô, Tigrão, faz uma homenagem lá na rádio. Meu sogro faleceu, Célio, sogro de André Dias. Então eu tinha um contato legal com o André, né? Assim, muitas vezes em eventos. Ser humano extraordinário, muito jovem, 56 anos, teve esse problema aí no intestino, né? Uma trombose, na verdade. E aí, todos os passos, a gente não conhece os detalhes, mas ele acabou depois da cirurgia aí não resistindo. E uma cirurgia dramática, muito difícil, de altíssimo risco. E o Andrezão, muito forte, grande, com saúde, acabou não resistindo, infelizmente. É uma perda para o futebol. E eu me associo aí às suas palavras, que Deus o receba de braços abertos e que dê a toda a sua família os tão necessários e importantes nesse momento, sentimentos de conforto e de aceitação da grande perda. 24 minutos, falei aqui do Vitor Andrade, que deixou a Ponte, acertou com o São Bernardo. Já é jogador do São Bernardo, aliás, já saiu no bid. Ele e o João Paulo Silva. Quem nos acompanha está vendo aí na tela, João Paulo é aquele mesmo ex-jogador da Ponte. Estava no Paysandu e acertou então com o São Bernardo, junto com o Vitor Andrade. 18h25, recado importante para você. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade. São ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais!
a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628. Essa avenida fica ao lado da John Boy do Lope. Quem está pela John Boy consegue avistar a fachada do Iga Atacado. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também Iga Atacado nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, só para eu colocar a informação direitinho aqui, para não dar informação errada, até porque envolve um assunto muito sério. Quem passou a informação do passamento, do falecimento lamentável, muito triste, do André Dias ontem para o doutor André, foi o Rodrigo Bueno e não o Neto, né? O de cá tem 3 filhos, né? 3 filhos e uma filha. A Letícia é a filha, a única mulher, e tem o Neto, tem o Gustavo Bueno e o Rodrigo. O Gustavo que trabalhou tanto tempo aí na Ponte, jogou inclusive na Ponte até a categoria de base e chegou a se profissionalizar, canhoto, meia. Era com o Gustavo que estava trabalhando o André Dias, mas quem passou a informação, por ter um relacionamento pessoal muito, muito estreito também com o André, foi o Rodrigo Bueno, filho do Dicá, que, diga-se de passagem, também é dentista. Então, só para eu falei o Neto, mas foi o Rodrigo que passou a informação, né, que começou a avisar os amigos, e o André, que tem o meu contato direto aqui, já de pronto me passou a notícia. Só para deixar direitinho aí, não trocar os nomes aí, que é chato. E o Guarani acaba de anunciar Alisson. Já dei manchete aqui no programa. 34 anos, contratado em definitivo. Defensora firmou vínculo com o Bugre até final do Campeonato Paulista de 2026. Nas últimas 2 temporadas, o novo atleta do Bugre defendeu o Cuiabá e Sport na Série A e B do Brasileiro, respectivamente. Enquanto neste ano disputou o estadual pelo Botafogo. Em 8 anos na Europa, entre 2015 e 2023, Alisson disputou 141 partidas na elite do futebol de Israel, onde chegou à Europa League pelo Maccabi Haifa e 46 jogos na Turquia. Seja bem-vindo, diz aqui a nota do Guarani Futebol Clube. E a ICH agora é definitivo. Quem nos assiste pelo YouTube já está vendo a foto. Olha lá, CH, a foto do Alisson. O que você achou? Batista, ele teve altos e baixos na carreira, né? Tá com 34 anos, é um xerifão, não é? Mas os últimos trabalhos dele não recomendam. Mas diante da pobreza técnica em termos de zagueiro que o Guarani tem, eu acho que pode ajudar. Depende de uma série de fatores, e zagueiro, por conceito, é o seguinte: um zagueiro tem que estar casado com o outro. Se não casar estilo de jogo, às vezes o ruim piora o outro que é bom, mas o ideal é um completar o outro.
Então é uma aposta, o Guarani precisava contratar um zagueiro. Eu acho extremamente interessante a contratação. E para você, Tigrão, agora é oficial, o Guarani anunciou o Alisson, zagueiro. Experiente, 31 anos, boa experiência internacional. Tudo bem que não é num país super desenvolvido no futebol, mas hoje todos os países evoluíram, alguns infelizmente involuíram. É o caso do Brasil, né? Basta ver a seleção brasileira jogar, meu Deus. Mas experiência internacional, chegando à Europa League, eu acho que é uma boa contratação. Vem aí, óbvio, né, para disputar, num primeiro momento não vem já para assumir titularidade, mas eu acho que tem condições. Quando entrar no time, pela experiência, pela rodagem, pela quantidade grande de jogos aí internacionais, tem totais condições. Não sei como é que vai ser a questão de adaptação. Você falou agora há pouco que a adaptação é balela, mas quando o jogador teve muito tempo no exterior, a readaptação, a volta, ela é um pouco mais complicada assim, e eu não abro mão desse ponto de vista e respeito quem pensa diferente. Então tem esse detalhe também, mas eu reputo como boa contratação e que num primeiro momento vem para compor. E aí a hora que entrar briga também por titularidade. São 18h32, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h35, ouvinte no ar, mensagem de texto. Diz aqui o ouvinte: boa noite, Batista. Liguei o rádio agora e não sei se já comentaram sobre a morte do ex-goleiro da Ponte Preta, André Dias, e a causa da morte dele, Messias Rodrigues de Souzas. Sim, já falamos, até passei para o Tigrão para falar a respeito do André Dias, que teve indiscutivelmente
uma carreira sólida como goleiro e depois como treinador de goleiros. Lamentavelmente, né? Morreu jovem, 56 anos. Boa noite, Batista. Pergunto aos amigos se o Pablo Baianinho não caberia no ataque pelo lado esquerdo, com Rafael Bilu pela direita e o Bruno Santos centralizado fazendo uma trinca de ataque. Abraço do Oldimar. Nome diferente, hein? Oldimar, do Jardim Nova Europa. Vou passar essa pro Tigrão. E aí, Tigrão, pegou aí a indagação do nosso ouvinte Oldimar, do Jardim Nova Europa. Ô, Oldimar, um grande abraço para você. Gosto muito do Jardim Nova Europa. Aí, Parque da Figueira, Jardim do Trevo, né? Essa região muito bonita. Região alta, né? Bacana. Avenida Baden-Powell, Avenida Estados Unidos, Avenida Rua Nicarágua. Conheço bem a Nova Europa. Muito bem. Um abraço para você, para todos. A nossa audiência é muito grande no Jardim Nova Europa. Eu acho que cabe sim o Pablo Baianinho. O que depende para que isso aconteça? Qual que seria a outra decisão a ser tomada? Se vai jogar com 4 ou com 3 no meio de campo. Se ele, por exemplo, num jogo como esse que vem agora aí, né? De repente vier com 3 atacantes, não tem problema nenhum. Eu até gosto. Ele poderia escalar 2 volantes, vai ver quem está disponível aí, quem que treinou bem, mais o Diego Torres estreando, né? Aí vem com o Brunão centralizado, aí vem pelo lado direito com um canhoto, né, que é o Bilu, e com o Pablo Baianinho, que é destro, do lado esquerdo. Perfeito. Eu acho um time agressivo, um time bastante ofensivo, e o Baianinho não apareceu muito ainda, que ele se contundiu, né? Mas o Baianinho teve boas participações. O Pablo Baianinho é um daqueles jogadores que eu tenho certeza que o torcedor do Guarani quer ver um pouco mais, para tirar uma conclusão. Um jogador que tem técnica, um jogador que se mexe bem ali, caindo pelo lado esquerdo, mas fazendo a diagonal vindo por dentro. Se precisar, de repente, num esquema de 4-3-3, ele voltar um pouquinho para compor um quadrado, ele sabe fazer, já fez isso, inclusive, no próprio Guarani. Então, acho uma boa opção, sim, sem dúvida nenhuma, e provavelmente ela deve estar sendo pensada, avaliada, essa possibilidade aí, pelo treinador Bugrino, no sentido, estamos falando do Marcelo Fernandes, no sentido de, se não para início, dependendo de como estiver sendo o andamento da partida, de ser colocado em prática essa sugestão bastante pertinente. Ouvinte Avelar Martins, Darley também foi embora? Não. Quem foi embora foi o Vitor Andrade. Já rescindiu e já está no São Bernardo. O Darley está voltando de lesão, está treinando normalmente e fica à disposição do treinador para o jogo contra o ABC. Portanto, estava contundido o Darley e está retornando. 18h39, Guarani anunciou, aliás, saiu no BID. 2 nomes já ficarão à disposição do treinador do Guarani. Mirandinha que inclusive jogou com o Farney Coelho no Ipiranga. Farney Coelho é o executivo de futebol do Guarani. Mirandinha, estava no Volta Redonda. Até hoje, no programa Os Donos da Bola, mostramos o Bruno Santos fazendo assistência e o Mirandinha marcando um gol de bicicleta no Volta Redonda. E o outro jogador é Natan, atacante formado na base do Fluminense, passagem por Náutico e América do Rio Grande do Norte. Natan, atacante, agora tem 2 Natan. Um volante, Natan Camargo,
E tem esse outro Natan de Jesus Lourenço, que é atacante. E a NCH, mais 2 jogadores contratados pelo Guarani para a sequência da Série C. Alisson e Miranda, são esses dois, né? Alisson, zagueiro, e Mirandinha, atacante, certo? É, o Alisson você já comentou e agora estou pedindo para você comentar sobre Natan. É um atacante formado na base do Fluminense, com passagem pelo Náutico e América do Rio Grande do Norte. E outro, Mirandinha, que estava no Volta Redonda e que jogou com Farney Coelho no Ipiranga. Natan não conheço. Mirandinha conheço. Aliás, esse gol que nós reprisamos na tela da Band hoje foi bicicleta do Brunão para uma bicicleta do Mirandinha. Lance bem diferente. Acho que é boa contratação, sim. O Guarani está trazendo um jogador que é mais esperto, vamos chamar assim, do que aqueles que estão aí. Boa contratação. Agora o Natan a gente não conhece, Batista. Eu pelo menos não conheço. 18h42. Diz aqui o ouvinte. Intercala. Você sabe que qualquer coisa um quer matar o outro. Ouvinte Marco Bedin. Abraço para você, Marco Bedin. Ele está se referindo àquele ouvinte que reclamou que estávamos falando muito tempo do Guarani e não falávamos da Ponte. Mas só que a gente já faz isso, viu, Bedin? Todo dia nós fazemos isso. Um dia começa com a Ponte, no dia seguinte com o Guarani. Aí no outro dia intercala, começa com um e aí fala a respeito do outro. Essa reclamação, ela não é de agora, ela já vem há muito tempo. Teve uma época que eu tentei fazer diferente. Ficávamos aqui o tempo inteiro falando misturadamente de Ponte e Guarani, de Guarani e Ponte. Nossa! Aí foi uma reclamação elevada à 10ª potência. Pelo amor de Deus, que negócio horroroso isso aí e tal. Tem que falar uma hora, fala do Guarani, outra hora fala da Ponte. Sou obrigado a ficar aguentando aí o noticiário do outro clube. Então é difícil agradar, cara. Não é fácil, você tenta fazer de um jeito, aí há uma reclamação. Então o que a gente faz, claro, excetuando-se o noticiário do dia, porque tem dia que tem uma informação mais forte com relação a um clube. O anúncio de uma contratação, uma entrevista polêmica, um assunto polêmico, ou o jogo, enfim, coisas assim. Mas normalmente, quando há um equilíbrio, a gente faz numa parte, fazemos a Ponte e depois na outra parte fazemos o Guarani. Com o noticiário, com entrevista e também com os comentários. Normalmente entre 5 e 6 e depois outro time das 18 até as 19 horas. Esse é o caminho encontrado para poder satisfazer a necessidade dos torcedores. Aí o torcedor fala, mas acontece que eu liguei o rádio e aí já tinha falado do meu time. Ué, mas como é que eu vou saber qual é o horário que você pode ouvir o rádio? E aí fica muito difícil. Não tenho a bola de cristal. E mesmo que tivesse, o momento que você pode ouvir não é o momento que o outro pode ouvir. Então um caminho é recorrer ao youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aí você vai lá, o programa fica gravado lá. Aí você toca o programa para frente ou para trás e deixa para você ouvir, acompanhar só o momento que estiver falando do seu time, tá bom? Abraço, muito obrigado, diz aqui o ouvinte Roberto Souza. Como tem ouvinte chato, haja paciência, kkkk.
Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Será? Boa noite, Batista, tudo bem? É o Emerson. Será que no aniversário de 66 anos de Dom Carlo, ele nos dá um 3-0 de presente hoje? Bom, passar para você, CH. 3-0. Emerson, nosso ouvinte, está querendo saber se no aniversário teremos uma vitória brasileira por 3-0. Eu não tenho a mínima ideia, mas o meu palpite é a vitória do Brasil por 1-0. Eu só quero lembrar que a seleção paraguaia está invicta 9 partidas. Então é bom tomar bastante cuidado. Mas com algumas mudanças que devem acontecer, a entrada principalmente do Rafinha, eu acho que o Brasil vai ser um pouco melhor com a posse de bola, vai atacar melhor, mais organizado, deu tempo, mais 2 ou 3 dias de treinamento para dar uma ajustada. Então o Brasil, que na primeira partida, na minha opinião, contra o Equador, defendeu bem, eu acho que a tendência hoje é fazer um jogo um pouco mais solto. Vamos ver se o jogo permite também, né, Batista? Mas eu acredito em vitória brasileira. E para você, Tigrão, só para dar uma atenção aqui para o Emerson, que é primo do Kleber. Quem é o Kleber? Kleber é quem comanda a KS Tubos, que é parceira comercial da Band. Patrocina os intervalos das transmissões dos jogos. E o Emerson é primo do Kleber, tá querendo saber aí se no aniversário do Ancelotti ele nos dá uma vitória de 3-0 hoje, jogo que terá transmissão aqui na Rádio Bandeirantes de Leandro Bolles. Um abraço, Emerson, um abraço também pro Clebão, lá da KS, pra Solange, pra toda a equipe, o Zé, equipe muito simpática, conheço todos eles lá, KS Tubos, pessoal muito competente, muito técnico, inclusive no ramo de hidráulica. O Emerson, tomara, vou torcer por isso. Não está fora de cogitação, não. Eu acho que o Brasil teve um comportamento mais conservador num jogo dificílimo contra o Equador, que é o atual vice-líder das eliminatórias sul-americanas. Estava invicto em casa e o Ancelotti trancou, né? Falou, não, vou fazer linha de 5 aqui, vou botar o Casimiro entre os 2 zagueiros, os laterais mais marcadores do que propriamente apoiadores, os 2 zagueiros, formou 5. Aí bota mais uma linha de 3 na frente, às vezes 4, e tentar uma bola bandida aí, um contra-ataque, velocidade do Vinícius Júnior. Esse foi o jogo lá. Agora hoje muda tudo. Primeiro, porque a torcida não vai aceitar isso. E a torcida paulista, em se tratando de seleção brasileira, ela é recordista de vaias homéricas contra a seleção brasileira campeã do mundo. Seleção que estava saindo daqui para ir disputar a Copa do Mundo, veio jogar em São Paulo, amistoso, ou veio jogar em São Paulo, no Morumbi, jogo de eliminatória. Começou com nheco, é vaia na moleira, hein? Não tem essa, não. É muito exigente. A torcida paulista é mais exigente com a seleção brasileira do que com os clubes de São Paulo. Então não tem essa de muito cuidado, com todo respeito ao Paraguai, que vem fazendo uma boa temporada dentro das eliminatórias, né? Vem cumprindo bem o seu papel, estaria classificado, né? Depois de um tempo fora de Copa do Mundo, mas apesar do respeito pelo Paraguai, pelo seu bom momento, mas não há termo de comparação, né? Então o Brasil jogando em casa, e tem outra componente importante, hein? A volta do Rafinha. O Rafinha é o melhor jogador brasileiro em atividade hoje. Não há nenhuma dúvida. É artilheiro da seleção brasileira nas eliminatórias. É um cara que é bom de bola parada, que é cotadíssimo aí para ser o bola de ouro desse ano. Então a volta do Rafinha, se bem escalado na dele, na função, no posicionamento que ele executa no Barcelona, é um diferencial extremamente importante a favor da seleção brasileira. Então não está fora aí a expectativa que tem o Emerson
do Brasil vencer. 3-0, 3-1, 3-2, 4-1, tudo tá valendo, mas eu acho também que o Brasil vai ganhar o jogo. Também para dar uma satisfação aqui para o Alan Oliveira, que pediu um comentário seu, se a seleção vai conseguir um ano virar a chave, em um ano vai virar a chave da mediocridade e fazer um bom papel na Copa. E para ele será uma boa Copa para o Brasil, ou seja, para ele, o Tigrão. Ele pediu um comentário seu, Alan Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. Opa, abraço para você, Alan Oliveira, do Jardim Uruguai. Eu espero que sim. Aliás, a vinda do Carlo Ancelotti é exatamente para tentar virar essa chave aí. Porque os últimos treinadores que dirigiram a seleção brasileira, desde o Ramon, né, que foi uma invenção aí, depois o Diniz, Fernando Diniz, é uma tragédia, e depois o Dorival Júnior, que se perdeu, e agora vem um cara de peso, né? Cara de peso, multicampeão, futebol europeu, conhece tudo que está acontecendo, vê os caras que estão na Europa mais de perto, estava vendo pelo menos que ele estava morando lá, né? Estava na Espanha, dirigindo ao longo de tanto tempo o Real Madrid. A expectativa é essa sim, que o Brasil vire. Eu só tenho uma dúvida, esse meu sentimento de ceticismo me preocupa, é que eu não vejo o futebol brasileiro com uma grande safra. E também não vejo grandes esquecimentos assim, né? Eles inventam uns caras que a gente não via há anos, cara que nunca foi convocado, de repente, bom, tá aí. Eu estava na Europa, eu estava vendo, vamos respeitar. Mas eu não vejo, nem fora e nem aqui, nenhum super, mega, grande injustiçado. Não vejo. Então dá para mexer aí em 2 ou 3, não gosto dos laterais, né? Eu acho que trazer o Pombo de volta, né? O Richarlison, de volta, né? Jogador que ele deu 5 toques na bola contra o Equador, foram 5 caneladas. E mais 3 que ela veio no chão, aí não dá para bater na canela, ele matou mal e passou errado. Então não sei o que num treinador com esse gabarito que tem o Carlo Ancelotti, o que inspira um treinador desse porte a reconduzir a seleção brasileira, o Richarlison, que é um jogador apenas de choque e apenas esforçado, tem todos os méritos, é um vencedor, mas não é o Richarlison que vai virar a chavinha. Então estou respondendo a pergunta. Me preocupa uma safra muito ruim, e ela fica pior ainda quando a gente não vê um grande injustiçado. Puxa, quem que tá faltando nessa seleção? Tá faltando muito cara que tá jogando no Brasil, mas é gringo. E não pode jogar na seleção brasileira. Cara que pode jogar na seleção brasileira, que é brasileiro, jogando aqui ou fora, eu não consigo ver muita gente assim que tenha ficado de fora e que a gente tenha algo a lamentar. Então isso me preocupa. Não é um momento de talentos, é um momento de jogadores comuns. Mas a minha expectativa é de virada de chave. Até porque nada justificaria 5 milhões por mês para um treinador que veio e que está aí já e que faz o segundo jogo hoje para continuar fazendo mais do mesmo. São 18h54. Hoje tem 21h45, Brasil e Paraguai. A transmissão começa às 21h15. Leandro Boles estará no comando com o Gleger, com o CH e com o Edu Pinheiro, que também vai comandar, melhor dizendo, o intervalo inteligente. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família.
Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição, qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h57, intervalo é o último. E depois direto até às 7h30, aqui na Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. E hoje é dia de Brasil em campo. A estreia de Carlo Ancelotti em território nacional. O Brasil pode carimbar hoje, terça-feira, 9h45, seu passaporte para a Copa do Mundo quando recebe o Paraguai. O jogo será realizado em Itaquera pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas. O provável Brasil: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Já o Paraguai do técnico Gustavo Alfaro, que está invicto no comando técnico de La Aroja. A escalação do Paraguai: Gatito Fernandes, Cáceres, Gustavo Gomes, Alderete e Júnior Alonso, Diego Gomes, Andrés Cubas, Vila Sante e Almiron, Enciso e Tony Sanabria. Apita o jogo da Venezuela, Jesus Valenzuela. O árbitro de vídeo será Juan Soto, também da Venezuela. 9h45, a bola rola em Itaquera, a transmissão da Rádio Bandeirantes, em Brasil e Paraguai. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19 horas e 1 minuto, Esporte em Debate até às 19 horas e 30 minutos. Já tem mais mensagens. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. A terça-feira é especial para a seleção brasileira e mais ainda para Carlo Ancelotti. No dia em que ele completa 66 anos, o técnico italiano fará estreia em casa como técnico da seleção do Brasil e pode ganhar como presente a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Para que a festa seja completa, a seleção precisa vencer o Paraguai, jogo que será na Neoquímica Arena, e transmissão de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes, e torcer para o Uruguai ganhar da Venezuela. Assim, o passaporte estará carimbado para o Mundial, que será disputado no ano que vem no Canadá, Estados Unidos e México. Pauta 2. O jogador Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, recebeu alta hospitalar nesta manhã após passar mais de 3 meses internado desde o acidente gravíssimo que sofreu na rodovia Anhanguera, em Americana, no início de março. Ele, inclusive, chegou a ter um protocolo de morte assinado
dando conta de morte encefálica. Protocolo foi aberto no hospital em Americana, mas surpreendeu até a equipe médica e ele conseguiu se recuperar. Inclusive, nós temos uma foto onde ele está em sua casa. O jovem jogador está em sua casa junto com a família. Ele estava emprestado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e faria o seu primeiro treino pelo Red Bull Bragantino quando sofreu o acidente. Ele estava a caminho do CT do novo time, junto com outro atleta, Pedro Castro, que sofreu uma fratura na vértebra cervical, mas recebeu alta hospitalar dias depois do acidente. E o Pedro Severino teve, inclusive, através do seu pai, que contratou um motorista que estava preocupado justamente com esse trajeto que ele tinha que fazer para a cidade de Bragança Paulista. E contratou um motorista para dar um pouco mais de tranquilidade. E foi exatamente o motorista que dormiu ao volante, prestou depoimento e diz que dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão. Milagre. Jogador está, a partir de agora, fazendo a sua recuperação em casa, mas está bem, está passando bem, ele que já tinha dado como certa a sua morte encefálica. Pauta 3. Depois de virar em centro de grande polêmica na Copa América do ano passado, os gramados da Copa do Mundo de Clubes terão tamanho do padrão FIFA nos jogos que serão disputados a partir deste sábado. Os campos terão dimensões de 105 por 68, evitando as críticas que foram feitas em 2024 na competição entre seleções, quando os estádios traziam tapetes de 100 metros por 64. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E a ICH, qual a notícia que você escolheu para o programa de hoje? Até para falar um pouco mais da transmissão que já faremos aqui na Rádio Bandeirantes com a equipe própria, jogo do Brasil contra o Paraguai. Hoje é aniversário do Carleto, 66 anos. E que ele ganhe de presente e consiga ter competência para poder vencer o jogo. É a estreia dele em solo brasileiro. Não vai ser fácil a partida. Vamos aguardar como é que o Brasil vai se portar. Brasil que jogou bem, aliás, marcou bem contra o Equador, agora com a bola precisa melhorar e melhorar bastante. Ele deve fazer algumas modificações. Além do Rafinha, o Matheus Cunha e o Martinelli devem ser as novidades no time brasileiro. Richarlison vai sair, não sei qual dos volantes vai sair, se o Gerson ou o Bruno Guimarães, e eu não sei se ele mantém o Estevão ou substitui pelo Martinelli. Eu não faria isso. Eu manteria o Rafinha, o Estevão, o Cunha e o Vini Júnior. E manteria o Gerson como segundo volante ao lado do Casimiro. Boa sorte à seleção brasileira e tomara que o Brasil vença. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para o programa de hoje? Esse milagre, né, Batista? A gente noticia isso com muita alegria. A família, nem o departamento, nem o corpo médico que cuidou do garoto. Primeiro em Americana, esse garoto do Bragantino, né, que tinha acabado de ser emprestado pro Botafogo de Ribeirão, né? É o contrário, né? O Botafogo que emprestou pro Bragantino, né? Isso. Então, ele, quando veio aquela informação de morte encefálica, todos nós fomos tomados por um grande desespero. Afinal de contas, é um menino, uma fatalidade,
uma batida aí atrás na traseira de um caminhão que costuma, principalmente quando é em rodovia, costuma ser fatal. E aí veio o protocolo de morte encefálica. Nós estamos nesse momento aqui tendo a alegria, a emoção até de ver o menino aí entre os seus familiares, né? Parece aparentemente bem, não sei como é que poderá ser a sua sequência de carreira, se vai ter condições ou não. O corpo médico nem os familiares, ninguém se pronunciou em detalhes, mas a verdade é que o Pedro Severino esteve vendo a forte luz da passagem de túnel de um plano para o outro. Ele chegou a enxergá-la. Ele chegou a entrar no túnel da transição. E aí, por algum motivo que só a alta espiritualidade pode explicar, né? Pode ser sim creditado, porque é muito difícil um diagnóstico médico errado, porque são aparelhos, isso é muito técnico, é muito preciso. São aparelhos que acabam detectando, diagnosticando uma morte cerebral e quando ela é irreversível. E houve esse diagnóstico, esse quadro, e o menino está aí, sorridente, entre os seus familiares e na sua casa. Então eu abordo esse tema com muita alegria, porque é uma vida que foi salva, a carreira é o menos importante nesse momento, tudo é menos importante do que a vida, especialmente de um garoto tão jovem. Tomara que ele tenha condições de dar sequência, mas ele é um sobrevivente, ele é um exemplo da existência do Criador e é um exemplo, acima de tudo, da força da oração e da fé, principalmente dos seus familiares. E essa foto foi divulgada nas redes sociais, acompanhada do seguinte texto: alguém tem dúvidas que Deus existe? O Pedro é prova que ele existe. Creiam em Deus. Além de fazer milagres, ele coloca pessoas como se fossem anjos para nos ajudar a encorajar. Todos que oraram, todos que jejuaram, todos que fizeram promessas, todos que se encontraram com Deus, todos que choraram, todos que acreditaram, todos, sem exceção do Hospital Unimed Ribeirão Preto, que incansavelmente não desistiram, mesmo quando o diagnóstico não era favorável. Muito obrigado. Todos vocês salvaram o Pedro e toda a nossa família. Vocês foram enviados por Deus para nos proteger e renovar nossa fé todos os dias. Obrigado, obrigado. Agora vamos para a próxima etapa. Reabilitação em casa, finaliza a nota. Uma nota realmente envolvente, de profunda emoção, nota escrita pela família do jogador, que agora vai começar, como disse a nota, no final da nota, uma outra batalha para a recuperação total. Claro que o mais importante é recuperá-lo para a vida, e isso me parece que já está bastante encaminhado. Está salvo, está inteiro, está vivo e a caminho da recuperação total. Mas quem sabe, para Deus nada é impossível. Quem sabe ele não volta a jogar futebol, que é a sua grande paixão. 19h14, intervalo, aliás, ouvinte no ar, mais um. Fala, Batistão, CH, Tigrão, uma boa noite a todos aí. Podemos dizer aí, queria saber do Tigrão e do CH, grandes mudanças aí, prováveis teremos para o jogo de domingo do Guarani e Itabaiana, né? Com certeza a entrada de Cicinho na lateral direita. Eu acredito que um dos novos zagueiros aí contratados deva estrear também, junto com o Alan Santos.
que na minha opinião continua como titular. A lateral esquerda vai ser mantida aí com o Emerson, que não tem comprometido, na minha opinião, nos últimos jogos. A dupla de volante, na minha visão, continua Sarará e Natan, e com a estreia de Diego Torres, né? No ataque, como Mirandinha já fazia dupla com o Bruno Souza, acredito que teremos um ataque Mirandinha, Bruno Souza e Bilu. O que vocês acham? Um forte abraço aí, é o Mauro do Nova Europa. Abraço, Mauro. CH, começa com você. O que você tem a dizer aí a respeito da colocação do ouvinte? Ô Batista, o ataque vai ser esse mesmo, Bilu, Brunão. Eu não sei se o Emerson, meio campo, é aquilo que eu não sei se vai ser esse time dele, mas para mim o meu campo é Natan, Caio Melo e Diego Torres. E na frente o Bilu e o Brunão eu tenho certeza. Eu acho que aparece o Emerson na segunda linha, como ele fez na partida contra o Retrô. E por que eu acho que pode ser isso? Não é o que eu faria. Porque ele elogiou demais a saída de bola do Sarará do lado esquerdo. Então ele ganha o Cicinho, que tem um bom toque de bola e boa saída de bola como lateral direito, além do apoio. Você ganha do lado esquerdo com o Sarará e projeta um cara agudo como o Emerson. É uma ideia, mas existem outras opções, evidentemente. Eu quero ouvi-lo também, Tigrão, mas aproveito para informar que depois das contratações, Guarani tem 39 jogadores no elenco. Goleiros, Andrei, Fred Conte e Emerson Júnior. Laterais, Cicinho, JP, Galvão, Lucas, Justen e Cauê. Emerson, Vinícius, Cauê e Vitinho. Os primeiros são laterais direitos e os segundos laterais esquerdos. Zagueiros, Alan Santos, Rafael, Lucão, Titi, Léo Coutro, Márcio Silva e Diogo Silva. Volantes, Natan, Caio Melo, Giovani, Sarará, Vinícius Iuge e Kelvi. Meias, Diego Torres, Pablo Baianinho e Isaac. Atacantes, Bruno Santos, Mirandinha, Cauã, Natan Lourenço, Deni Júnior, Rafael Bilu, Cristiano, João Vitor, Lucas Macedo, Luiz Miguel, Raí Nascimento, Samuel e Ryuta Takahashi. E aí, Tigrão? Bom, a expectativa do ouvinte aí é boa. A sugestão dele, ou pelo menos aquilo que ele projeta que venha a acontecer, eu acho que é viável. Não sei, né, com relação ao Miranda, né, o Mirandinha. Mas fazia a dupla lá com o Brunão, já tem entrosamento e tal. Mas é difícil mexer muito no time, principalmente depois de uma vitória. E a primeira vitória fora de casa. E os 2 primeiros gols marcados fora de casa contra o Retrô na semana retrasada. Então, eu acho que não dá para cravar que teremos tantas mudanças assim. Eu não aposto. Pode acontecer? Pode. Eu até gostaria de ver. Se a gente já vai avaliando, né, algumas mais caras novas aí, para a gente já sentir até onde que elas vão poder chegar e até o quanto que elas vão poder ajudar. Então não dá para descartar essa escalação que o ouvinte sugeriu, não, mas eu pessoalmente acho que ele não vai mexer tanto. E se você quiser saber mais uma coisa, depois da partida que fez o Isaac, inclusive sendo eleito o craque do jogo por unanimidade pela nossa equipe e dando assistência para os 2 gols, né? Um do Emerson e um do Rafael Bilu, e a vitória, a importância da vitória, a saída da zona de rebaixamento, e parará, não descarto não, viu? O Isaac como titular. Até porque é muito comum nos treinadores, eu não concordo, tá? Mas é muito comum na esmagadora maioria dos treinadores brasileiros, quando chegam jogadores novos, sobretudo quando é assim de afogadilho,
na última hora, no apagar das luzes, e nego chegando e anunciando mais um, e pouco tempo para treinar, alguns já treinaram um pouquinho mais. Você vê, o Diego Torres chegou, acho que ontem, né? Antes de ontem, já se apresentou, já deu entrevista, já disse que tá no ritmo, já disse que já pagaram o jantar para ele, tá com a pilha toda o argentino. Mas é muito comum nos treinadores, especialmente brasileiros, acho que mundialmente falando é assim, de quando o cara chega muito em cima da hora, mesmo sendo uma contratação inquestionável na teoria, dele esperar um pouquinho, vou levar para o banco e lanço com o jogo em andamento. Então eu não acredito em muitas mudanças com relação ao time que ganhou a partida, a primeira fora de casa contra o Retrô na última rodada. Não acredito. Eu acredito em 2, no máximo 3 mudanças, no máximo. Mas para estourar assim, Cicinho, né? O Diego Torres e o Bruno Santos. Esses 3 eu acredito que comecem a partida. Mas a gente responde aqui com muito carinho, com muita atenção para o nosso ouvinte. Pode ser que tenha mais e aí para mim vai ser surpresa. Agora, 39, tem que arrumar serviço aí para uns 8, Batista. Porque senão vira uma torre de Babel, hein? Ninguém se entende, hein? É muita gente para um gerente de pessoas só administrar. Claro que o Guarani deve estar tentando recolocar alguns jogadores que não serão mais utilizados até o final da Série C, para melhorar o ambiente de trabalho, para melhorar esse gerenciamento de pessoas e também para enxugar a folha de pagamentos, porque 39 é muita coisa. 19:22, ouvinte no ar. Ô Batista, boa noite. Eu discordo do ouvinte aí. Eu acho que quando a gente liga o rádio, eu pelo menos, 40% de chance de estar falando da Ponte, 40% de chance de estar falando do rival e 20% aí de assunto aleatório. Agora é 95% de quem está falando é o Valdemir Gomes, hein? O homem quando pega para dar uma tigrada, esquece, hein, Batistão? Aí no elenco aí é o que mais tem minutagem, hein? Em participação. Mesmo começando um pouquinho depois, hein? Por conta dos compromissos dele. Que nem diz o senhorzinho Malta, eu tô certo ou tô errado, ô Batista? Você é louco, diria Sérgio Maurício. É o seguinte, é proporcional ao salário, você entendeu? Se eu não falar bastante, o Batista diminui o meu e isso não pode acontecer. Você ganha por frases, né? Isso que é... Por palavra. Olha aqui o Diogo Matozinho, boa noite, Carlos Batista, CH e companhia. Gostaria de saber do CH, bate pesado, se caso o Guarani vença o Itabaiana, o time do Cabeça de Cebola estará de fato na briga pela classificação entre os 8, assinado Diogo Matozinho. Não, é muito cedo ainda, tem muita coisa para acontecer. Esses jogadores não vão transformar o Guarani de uma hora para outra. Com o tempo, devagarzinho, é muito cedo para falar disso. Agora, o Guarani tomou uma iniciativa e uma atitude para melhorar a qualidade técnica do time. Essa é a nossa expectativa, mas eu quero esperar um pouco mais. Boa noite, Batistão. O Guarani acaba de anunciar Alisson, zagueiro que será... É necessário mais um zagueiro? Eu acho que não. Abraço, Márcio Jardim Aurélia. E aí o CH Márcio está questionando. Ele acha, na opinião dele, que não havia necessidade da contratação de mais um zagueiro. Ah, Batista, eu discordo. Eu acho que zagueiro você precisa ter pelo menos meia dúzia de zagueiros e pelo menos 4 confiáveis. O Guarani tem 2 confiáveis, na minha opinião. Precisava contratar sim. Nesse aspecto, com todo respeito, eu discordo do ouvinte. Alan Santos 1, Rafael 2, Lucão 3, Titi 4, Léo Coutro 5, Márcio Silva 6, Diogo Silva 7 e o Alisson 8. Então são 8 zagueiros, e aí Tigrão, o ouvinte está questionando que é muito zagueiro, não havia necessidade da contratação do Alisson. Então não é 39 não, hein? São 40 jogadores no elenco.
É muito zagueiro, não sei, de repente o Alisson é melhor do que todos aqueles que aí estão. Mas você vê, e você não falou o nome do Pedro Manuel aí, que foi liberado, né? Foi liberado. Então, zagueiro também. Então eu acho que, só que tem que ter espaço na janela, né? Ou o cara pula pela janela ou não pula mais. Depois só a partir de 10 de julho. O prazo é quando? É hoje. E poderemos ter alguma surpresa aí amanhã. Poderemos. Tem mais jogador aí que o Guarani conseguiu amigavelmente, porque 40 é dose para mamute. E 8 zagueiros eu acho muita coisa. Eu acho que mesmo o zagueiro, eu concordo com o 20, mesmo o zagueiro sendo expulso, tomando cartão amarelo e tem contusão também, mas eu acho que 6, né? Para jogar com 2 zagueiros como o Guarani joga, 6 já é um número bastante avantajado, até com algum exagero. 8 para mim passa da linha. E não foi perguntado para mim não, mas o Guarani hoje, antes do início da 9ª rodada, ele é 16º, 8 pontos. Primeiro time na zona, o adversário que ele vai pegar, Itabaiana, 7. Então o Guarani está a 1 ponto da zona de rebaixamento, e quem que é o 8º, que é o que interessa, que é o 8º, é o Ituano com 12. Então o Guarani está a 1 do 17º, que está na zona, e está a 4 do 8º colocado. É normal a gente acreditar que o Guarani vai ganhar do Itabaiana, que está atrás do Guarani, e o Guarani jogando em casa? É viável isso? Sim, plenamente viável. Claro que depende dos outros resultados, mas se os resultados de quem está mais adiante, mais à frente, ajudar, ou os resultados ajudarem, o Guarani pode ir a 11 ganhando o jogo, resultado lógico. O Guarani é favorito para ganhar do Itabaiana em casa. Senão eu vou pedir para parar aqui que eu quero descer, pô. Se eu não disser que o Guarani, com as contratações, depois de uma vitória, a torcida voltou a se animar com o time. A gente percebe aí pela interatividade aqui no WhatsApp. Se ele não for favorito para ganhar do Itabaiana, então para. Chama o na lata aí, ô Tigrão, por favor. Chama o na lata. Pode ir a 11, ficando a 1 ponto apenas do 4º, portanto, do 8º. Portanto, tá na briga. E agora, na lata. Responde na lata. Vamos lá, CH. Qual time carioca jogando como mandante foi o responsável pelo menor público do Maracanã em toda a sua história? E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Time carioca? Time carioca. Bom, carioca no Maracanã só jogam os grandes. Acho que é o Fluminense. Placar para o jogo Brasil e Paraguai, Tigrão. 3-1 pro Brasil. E você, CH, qual é o seu placar de hoje? 1-0 Brasil. E a resposta é 1986, o Bangu pela primeira vez na Taça Libertadores da América, porém, seus resultados não foram nada agradáveis. No dia 22 de julho de 86, numa terça-feira chuvosa, empate com o Deportivo Quito do Equador, 3-3, com apenas 148 pagantes. Esse foi o menor público da história do Maracanã. Valeu, gente. Tchau. Agora, Esporte em Debate.